Qual é o personagem mais icônico do cinema de ação? Se você é mais novo, é bem provável que você vai se lembrar de cara do John Wick fazendo aquelas piruetas e usando um lápis para pipocar bandido. Ou talvez você se lembre do Tom Cruise fazendo suas próprias cenas de ação. Agora, se você for um pouco mais velho, certeza que você vai lembrar da dupla que criou a base do cinema de ação dos anos 80, o Schwarzenegger e o Sylvester Stallone. No vídeo anterior eu já falei de Terminator 2, protagonizado pelo Arnold Schwarzenegger, que para mim é o melhor filme de ação de todos os tempos. E hoje eu vou falar de Rambo, personagem do Sylvester Stallone, que é um ícone do cinema de ação. Mas antes de começar esse vídeo, você vai metralhar esse like, vai se inscrever no canal e vai comentar se você já assistiu algum filme do Rambo. Claro, você comentando, quando eu conquistar o mundo com esse canal, eu vou me lembrar de você porque você estava aqui desde o começo. Então não se esqueça, faz esse ritual, curte, comenta e se inscreva e vamos começar. O filme Rambo First Blood, conhecido no Brasil como Rambo Programado para Matar, foi lançado em 1982 e é um dos filmes mais icônicos da década de 1980. O filme segue o John Rambo, um veterano da Guerra do Vietnã interpretado pelo Sylvester Stallone. O Rambo ele sofre de um transtorno de estresse pós-traumático e encontra dificuldades para se reintegrar na sociedade devido ao que ele passou na guerra. Outros filmes já trataram sobre isso. E assim, de cara, eu me lembro logo da série do Punisher, lá o Justiceiro da Marvel, que mostra a vida de soldados que, quando voltam da guerra, não conseguem esquecer das coisas que passaram. Porque a guerra traz esse trauma na vida das pessoas, na vida principalmente de quem passou por ela e teve que fazer coisas horríveis. E nesse caso específico aqui do Rambo, a gente vai ver ainda uma outra questão. Mesmo os soldados tendo servido aos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, eles não eram bem vistos por causa das coisas que aconteceram lá. Por isso, o nosso querido do Rambo é maltratado o tempo todo aqui nesse filme. Ele é um coitado aqui nesse filme. Então, quando o Rambo chega numa pequena cidade para procurar um amigo dele dos tempos de guerra, ele é meio que esnobado por todo mundo. Uma dessas pessoas que esnoba ele é o xerife Will Tesley. E toda a treta desse filme só se inicia porque as pessoas não são bem educadas com o Rambo. Basicamente, o Rambo ele só queria um lugar para comer e o xerife pegou ele e o convidou gentilmente para se retirar, levando ele para fora da cidade. E também só por causa disso o Rambo é preso. E na cadeia o Rambo tem aqueles flashes, aqueles flashbacks lembrando do que ele já viveu lá na guerra. E basicamente o Rambo aceita tudo que os policiais fazem com ele. Mas o modo Rambo virado no tetel, como costumam dizer aqui na minha região, acontece quando eles tentam arrumar as costeletas do Rambo. Tentaram cortar o cabelo do mano e ele não queria. Aí não teve como. A partir desse momento no filme a gente vê a versão 1.0 do Predador. Para quem não sabe, lá em 87 é lançado aquele filme do Predador, que a gente tem o Arnold Schwarzenegger como um herói de ação lutando contra um predador na floresta. Aqui em Rambo, que é um filme de 1982, a gente vai ter basicamente a mesma coisa. Porque o Rambo ele consegue escapar da cadeia e vai até uma floresta. E daí, meus queridos, ele está em casa. Para quem não está ligado, os confrontos contra os vietnamitas eles aconteciam em florestas. Tanto é que esse é um dos motivos para que os Estados Unidos saiam derrotados da Guerra do Vietnã. Então, os soldados americanos que estavam lá, eles eram treinados para sobreviver com quase nada, e isso é bem retratado aqui com o Rambo. Tanto que entra uma equipe para caçar o Rambo na floresta e ele facilmente derrota todos. E é interessante que eles, sabendo que eles são pessoas que não estão na sua razão plena, ele poupa a vida delas. Ele não cancela o CPF de ninguém, exceto de um peão que estava atirando nele de um helicóptero. O Rambo ele é tão bom em confrontos que ele tá com uma pedrona no helicóptero, o cara se desequilibra e cai na água. Cai na água é uma maneira de dizer, na verdade ele cai nas pedras de uma cachoeira. Eu vou cair! Quando o xerife Will vê o seu companheiro de polícia, seu amigo morto, aí começa a super caçada. É dito no filme que juntaram mais de 200 homens nessa floresta para tentar pegar o Rambo. Aparece também o antigo chefe do Rambo no Vietnã para tentar convencer
não o Rambo a desistir, mas sim aos policiais de não subirem lá, porque seriam presas fáceis para o John Rambo. E de fato seriam. E essa perseguição dos 200 policiais ou 200 pessoas que entram na floresta acaba com a suposta morte do Rambo depois que um peão atira um lança-granadas numa mina onde o Rambo estava escondido. Só que o Rambo é o Rambo, ele entra dentro do labirinto da mina e consegue sair, e agora ele está indo para a cidade. E o Rambo aqui, na verdade, ele parece mais um, entre aspas, animal encurralado. Ele meio que vai fazendo as coisas para sobreviver. Ele não queria realmente matar ninguém, porque eles são civis, não são aquelas pessoas que ele batalhava em guerra nem nada. E apesar do Rambo não querer guerra ali, quando ele vai para a cidade, parece que vira um GTA em real life. Porque primeiro ele rouba um carro a mãos limpas, coisa que eu já fiz em GTA. Depois destrói um posto de gasolina, coisa que eu também já fiz jogando GTA. E depois ele vai para uma delegacia para confrontar novamente o Will, o xerife. E é óbvio, o Will não tem a menor chance e acaba sendo alvejado pelo Rambo. O filme se encerra com o Coronel Samuels convencendo o Rambo a se entregar e levando ele consigo para futuras sequências de Rambo. E assim, de maneira geral, Rambo, Programado para Matar, é um filme muito dinâmico. Se você pegar alguns filmes ali dos anos 80, você vai ver filmes um pouco mais lentos. E esse aqui não é isso. É um filme que desde sempre você entende a dor do personagem, até mesmo pelo discurso do Rambo lá em determinado momento, quando ele está conversando com o Coronel Samuels, falando que ele era um soldado e as pessoas julgavam ele pelas coisas que tinham acontecido no Vietnã e agora ele não conseguia um mísero emprego, porque todo mundo ali discriminava ele pelas coisas que aconteceram na guerra. Então você consegue notar que o Rambo, na verdade, ele é um cara um pouco perturbado ali da cabeça pelas coisas que ele viveu. E era um cara perturbado, era um cara que era discriminado e era um cara que tinha habilidade. E por isso acontece essa algazarra toda ali naquela pequena cidade. Outro ponto positivo desse filme é que é um filme muito rápido. E é uma grande característica dos filmes dos anos 80, que eles são rápidos, ou seja, Rambo tem 1h27, então é um filme que não dá tempo ali para encheção de linguiça. É basicamente, ele conta a história do Rambo, conta mais ou menos como está a cabeça dele ali, e depois começa a caçada, e na verdade, quando o pessoal entra na floresta, é o Rambo caçando eles e não o contrário. O filme Rambo Fish Blood, ele é baseado num romance que tem o mesmo nome e foi escrito lá em 1972 por David Morrell. A adaptação cinematográfica fez algumas mudanças significativas na história e no personagem principal em relação ao livro. Só que o sucesso do longa foi tão grande que se tornou um símbolo cultural e um ícone do cinema de ação. A gente pode ver isso na quantidade de gente que botou o nome do seu cachorro de Rambo. Rambo foi um sucesso comercial, arrecadando mais de 125 milhões de dólares mundialmente, contra um orçamento de apenas 15 milhões. E no geral, o pessoal gostou desse filme. Até porque nessa época o Stallone já era um ator mais conhecido, então o pessoal gostava da atuação dele. E o filme fez tanto sucesso que daí surgiu diversas continuações de Rambo. Em cada sequência, a gente teve uma expansão na história do nosso querido John Rambo e o seu papel como máquina de combate, cada vez mais envolvido em conflitos internacionais. Mas e aí, você já assistiu algum filme do Rambo? Se já assistiu, comenta aí o que você acha. Lembrando, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e até a próxima.